Olá, estamos começando mais um programa Temas em Educação. A temática de hoje é Educação e Direitos Humanos, algo que tem sido muito discutido na sociedade em geral, mas muito pouco discutido nas escolas. A nossa intenção aqui neste programa, como você já sabe, é trabalhar algo que possa ser utilizado em sala de aula por professores, mas também pela sociedade em geral. Para nos ajudar a compreender um pouco melhor essas problemáticas, convidamos hoje a professora Ana Carolina Marcília, que ela é professora do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo e é vice-presidenta do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Espírito Santo. E também Anderson Duarte, ele é tenente da Polícia Militar do Ceará e fez sua tese de doutorado sobre os efeitos pedagógicos da polícia junto à sociedade e na educação. Eu também, nesse caso, tenho alguma coisa a ver com esse tema específico, porque eu sou professor da área de comunicação e represento a Universidade Federal do Espírito Santo no Conselho Estadual de Direitos Humanos. Então, às vezes, vou dar uma interferida de alguns pontos aqui, porque tenho participado dessa discussão mais atentamente. Mas, para começar, professora Ana Carolina, assim, como que é a complexidade de trabalhar com essa temática de educação em direitos humanos, ou educação para os direitos humanos, com a área de educação, com os futuros pedagogos, com as pessoas que vão trabalhar diretamente com a educação? Então, acho que a primeira questão é a gente entender que não dá para a gente ter uma disciplina de educação em direitos humanos, né? O conteúdo sobre direitos humanos, ele vai permear o conjunto das disciplinas da escola, o conjunto do trabalho pedagógico que se realiza. Então, uma vez que ele não é específico para uma disciplina, ele não se faz na especificidade de uma aula de 50 minutos ou alguma coisa assim, ele atravessa toda a escolarização, inclusive, né? Desde os pequenos, das creches e educação infantil, até o ensino superior. Então, ele não é nem algo que a gente possa dizer que se restringe à educação básica, né? Que vai dos 4, da pré-escola até o ensino médio. Então, o desafio é que os conteúdos escolares das diferentes disciplinas precisam ter valores nos seus conteúdos e nas atitudes da escola e dos professores para que a discussão de direitos humanos apareça das mais diferentes formas. Então, a discussão de direitos humanos ela não vai aparecer na aula de matemática quando você está ensinando equação, mas a forma como o professor lida com os seus alunos, a forma como os alunos lidam entre si e como é que são feitas as mediações da escola como um todo, nesses arranjos escolares, é que vai permitir que alguns aspectos mais evidentes apareçam em determinados momentos como uma discussão específica de direitos humanos. Mas isso não, assim, essa falta de uma disciplina específica não pode acabar gerando uma frouxidão de alguns pedagogos ou professores que não compreendem bem essa temática? Então, aí a questão passa pela formação do professor, tanto a formação inicial do curso de graduação que ele fez, quanto a formação continuada dele. Então, professor é um profissional que nunca pode parar de estudar, ele tem que estar sempre atualizado. E os debates de direitos humanos, eles se alteram, né? Porque as demandas da sociedade é que vão pautar o conteúdo de direitos humanos, vamos dizer assim, da escola. Então, isso depende da formação do professor. E é como eu falei, depende de um projeto da escola. Então, o projeto político-pedagógico da escola, ele tem que se dirigir para conquistar um determinado espaço para que não haja essa frouxidão. Então, se a escola tem um projeto político-pedagógico que direciona para a construção de determinados valores, de determinados princípios, de uma determinada sociedade que se quer construir, ela obrigatoriamente não permitirá que o tema dos direitos humanos não apareça nos diferentes momentos da escolarização. Anderson, seu estudo foi sobre efeitos pedagógicos da polícia. Você é um policial militar
E como é que é trabalhar isso para as pessoas que sempre pensam, não, polícia e direitos humanos não combina, ou polícia e educação não combina. Conta um pouco para a gente como é que é essa possibilidade e que podemos avançar nisso. Sim, eu sou policial e professor de policiais, né? Eu sou oficial da Polícia Militar há 12 anos e já atuei com formação básica, formação inicial de policiais e formação continuada, né? Cursos de especialização, cursos de atualização em diversas áreas. Então, essa discussão do antagonismo, né, que se coloca entre segurança pública e direitos humanos é uma discussão completamente falsa, né, que atualmente tem sido colocada, né, como se de fato fossem antagônicos, que são temas, na verdade, complementares, né, até porque a segurança é um direito humano, né, a segurança é um direito humano. Atualmente é que nós vemos aí aumentando esse tipo de discurso populista, dizendo que direitos humanos é defesa de bandido, direitos humanos que é para humanos direitos, esse tipo de coisa absurda que a gente ouve por aí e que muitas vezes, daí a importância da gente formar bem o policial e atualizar bem o policial, muitas vezes o policial reproduz, o policial especialmente da ponta, se não houver uma formação adequada. Daí os currículos, né, de formação policial, já desde o início dos anos 2000, se atualizaram, né, nós temos hoje uma matriz curricular nacional para os cursos de formação dos profissionais de segurança pública e todas as carreiras policiais têm a disciplina de direitos humanos. É muito importante. Embora somente isso não garanta, né? Não garante somente a existência da disciplina, como você falou, Carol, não garante uma cultura, de fato, de respeito aos direitos humanos. Isso é preciso que seja trabalhado no dia a dia, né? Vários pesquisadores já detectaram o que eles chamam de currículo oculto, né? Que é o que vai além do que é ensinado nas salas de aula para os policiais. É o que o policial muitas vezes aprende na rua e o pior, ensina na rua, né? Daí a minha tese tem a ver com isso. O efeito da ação policial, o efeito pedagógico sobre os indivíduos da população. Muitas vezes ele não fala nada, mas somente o comportamento dele já influencia uma porção de pessoas que está ali ao redor dele, né? Daí a importância da gente trabalhar esse tema dos direitos humanos todos os dias na atuação policial. Então, mas essa coisa, a Ana pode nos ajudar a compreender isso melhor, pegando aquela sua resposta anterior. Essa coisa do currículo oculto. O Programa Nacional de Direitos Humanos e vários planos estaduais de educação de direitos humanos, aqui do Espírito Santo aconteceu isso, coloca que tem que haver essa transversalidade da temática em todas as disciplinas, em todos os comportamentos, para exatamente haver uma mudança de cultura. Mas em momentos tão conturbados, como a gente vive socialmente recentemente, onde acaba acontecendo isso que Anderson falou, assim, direitos humanos é só para pessoas de bem, né? E as outras, quem defende direitos humanos está defendendo bandido, aquela coisa muito rasteira dessa compreensão geral. Como que a gente pode fazer com que na escola esses educadores trabalhem com seus estudantes nessa compreensão mais ampla? A grande questão é essa, será que os educadores têm essa formação para compreender que realmente direitos humanos são para todos e não só para minorias, só para pessoas com necessidades especiais, só para pessoas que estão detidas? Porque às vezes tem essa situação, vocês só trabalham com isso. Não, direitos humanos é para todo mundo, todos. Rico, pobre, negro, branco, empresário, empregado doméstico, qualquer um estaria incluído isso. Então, como que trabalhar com os educadores para que trabalhem isso com crianças e com seus estudantes? Como é que resolve esse desafio? Então, porque o discurso do que os direitos humanos não são para todos, de que os movimentos que falam sobre os direitos humanos defendem só o bandido, defendem só uma parcela da população, isso está ligado, como você disse, à ignorância de um conjunto
sobre o qual os movimentos de direitos humanos se debruçam e sobre o que as propostas de direitos humanos defendem de fato. Eu entendo que a gente não tem nos cursos de formação de professores a especificidade do debate sobre direitos humanos. Não há. E aí eu acho que no ensino superior, nos cursos de formação de professores, aí sim deveria existir uma disciplina específica. Não acho que a disciplina direitos humanos deva existir na educação básica, mas para a formação de professores seria da maior relevância que houvesse uma disciplina específica em que pudesse ser tratado com o estudante que vai ser professor a origem dos movimentos de direitos humanos, a origem do próprio, né, da própria Declaração de Direitos Humanos, e se ela começa com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que esse ano está completando 70 anos. Enfim, se a gente tem esse debate acumulado, eu hoje entendo que não. Acho que os cursos de formação de professores pecam pela ausência dessa especificidade de discussão. Porque eu posso ir para a sala de aula como professora da educação infantil ou dos anos iniciais do ensino fundamental e lá na minha aula de história, de geografia, de língua portuguesa, abordar assuntos que eu olho para o meu material de trabalho e digo, isso aqui dá para eu trazer a discussão dos direitos humanos. Mas eu só vou conseguir enxergar essa potencialidade no meu material se eu tenho um acúmulo dessa discussão. Se eu nunca passei por um estudo específico, então daí a necessidade de que a formação do professor tivesse contemplando isso. Aí eu acho que fica realmente muito frágil você trabalhar, porque o professor ele não vê muito a brecha. Onde que eu vou fazer isso, né? Em que momento que eu vou conseguir trabalhar com a questão dos direitos humanos? Porque ele mesmo não tem o domínio necessário do conteúdo para poder encontrar esse lugar adequado do seu exercício. Sobre o que o Anderson falou, de ter uma carga específica na formação de policiais para direitos humanos, eu me lembrei, fazendo uma analogia ao meu caso, eu sou professor da cadeira de ética no jornalismo. E na época da discussão das diretrizes curriculares do jornalismo, eu fui um dos que defendi de que não deveria existir disciplina de ética no jornalismo, porque eu entendia que ética tinha que estar em todas as disciplinas. Então, na aula de fotografia tinha que se falar de ética, na aula de filmagem tinha que falar de ética, na aula de redação de texto tinha que falar de ética. E aí depois eu mudei de ideia, voltei atrás, porque eu vi que não tinha esse acolhimento para ser tão transversal. Então, que era melhor manter ali pelo menos um quadradinho no currículo. Aqui você vai ter, eu faço uma brincadeira também, que eu dou aula na ética na publicidade. E aí eu falo assim, vocês têm 42 disciplinas para dizer como faz e uma para dizer como não faz. Certo. Mas pelo menos tem essa daqui para ficar alertando vocês e vocês se lembrarem disso. Peraí, mas eu posso fazer ou não posso fazer isso? Na área de direitos humanos, Anderson, assim, existe esse freio, assim, o educador, né? Ou então, no seu caso específico, o policial, na hora que ele está numa ação, ele lembra, mas naquela aula ali do professor Anderson, peraí, isso aqui eu não posso fazer, eu tenho esses limites aqui. Como é que é isso? No caso do policial, é ainda mais complexo porque tem 3 aspectos da formação do policial, né, que ele tem que utilizar lá no momento da prática, né? São os aspectos legais, os aspectos éticos e os aspectos técnicos, né, da ação policial. Então, o tempo todo ele tem uma escala de valores, tem que ter isso, né, na sua cabeça, uma escala de valores para agir, né? E daí a gente tem que bater na tecla, e é o que a gente faz nos cursos de formação, e não somente isso, né? No dia a dia, né? Como o professor policial tem que estar sempre se atualizando, porque as leis mudam, as compreensões mudam, e o policial tem que se compreender como o primeiro garantidor de direitos humanos, né? Esse é o nosso grande desafio, né? Que a gente trabalha nos cursos de formação e no dia a dia. Policial, você é o garantidor de direitos humanos, você é o promotor de direitos humanos primeiro, né? Porque no momento que um indivíduo, uma pessoa mais precisa, ela chama a polícia, né? Chama a polícia. Então, se o policial tem essa compreensão, vai dar um atendimento adequado, né?
A concorrência é muito desleal, né? A concorrência da formação em direitos humanos é muito desleal. Você tem os programas policiais que deseducam a população, você tem políticos que se aproveitam de discursos eleitoreiros e vários outros atores que funcionam, né? Eu coloco isso na minha tese, como pequenos dispositivos pedagógicos, né? Educando mal a população o tempo todo. Daí você tem que ter um policial apto a desfazer. Na verdade, a gente tem que fazer uma educação para desconstruir certos conceitos, porque a concorrência é muito desleal, né? E como, Ana, que a gente já discutiu aqui no temazinho educação alguns pontos bem específicos, questões de gênero, questões raciais, questões de censura, que são todos temas transversais aos direitos humanos. Quando você fala assim, que o professor pode não ter essa compreensão mais ampla, mas quando ele se depara com uma situação dessa, de que um estudante, uma criança sofreu algum tipo de preconceito, como é que o professor tem que trabalhar isso mais diretamente ali? Pois é, isso depende muito de quem é o aluno, né? Eu não tenho como trabalhar abordar a questão da mesma forma se aconteceu com um aluno de 7 anos ou com um adolescente de 15, 16, né? A forma de compreensão, a forma de abordagem vai ser diferenciada. Agora, se a gente pegar, por exemplo, os pequenos, eles são muito menos preconceituosos. Porque o preconceito não é natural, a gente não nasceu preconceituoso, a gente vai ficando preconceituoso por conta das coisas que a gente ouve, por conta das deseducações que são colocadas para nós. Então, nesse sentido, lidar com o problema de uma criança que tem uma deficiência, por exemplo, e está sendo colocada de lado durante uma brincadeira, é muito mais fácil, ludicamente, de reinserir essa criança, de trazer o grupo para o lado dela, de mostrar a importância dela e de fazer com que ela se coloque junto ao restante do grupo, do que se você tiver uma situação em que você já está lá na adolescência, que eles têm grupos muito mais coesos, né, e muito menos permeáveis à posição do professor, né? O professor vai perdendo a sua posição de destaque, não que ele perca a autoridade, mas à medida que o sujeito vai crescendo, ele vai ficando com os seus pares, né? A tendência dele é mesmo de ficar cada vez mais com os seus pares, o que é muito positivo para o seu processo formativo. Mas, ao mesmo tempo, isso não libera o professor de manter o seu lugar e a sua importância. Então, ele vai poder escolher um filme que trate de algum aspecto que leva a essa discussão específica que ele precisa fazer quando se depara com uma questão, ou não. O problema, Edgar, é a gente achar que a gente só tem que abordar os direitos humanos quando a coisa já aconteceu, né? Na verdade, é isso que eu estou dizendo. O currículo escolar, ele precisa ser pautado por determinados valores. Então, quando a gente fala da história da dignidade humana, que o papel dos direitos humanos é fazer a defesa da dignidade humana, como é que a gente defende a dignidade humana numa sociedade em que 6 brasileiros acumulam a riqueza de 100 milhões mais pobres do país, né? É uma desigualdade muito grande. Então, eu não estou defendendo, quando a gente defende direitos humanos, a gente não está defendendo aquela meia dúzia. A gente está defendendo o conjunto de todo o restante da população, que não são aqueles 6. Né? Então, dentro disso, a gente começa a discutir direitos humanos quando a gente começa a discutir que tipo de sociedade a gente quer e portanto, que tipo de sociedade, para ter um determinado tipo de sociedade que a gente quer, o que é que a gente vai ensinar? Qual é o projeto de valores que a escola tem? A escola nunca ensina conteúdo desprovido de um posicionamento político. Isso é impossível de ser feito, né? Daí, inclusive, a grande inadequação do Escola Sem Partido, porque ele tenta defender que qualquer posicionamento que seja tomado pelo conteúdo, pelo professor dentro da escola, ele está se posicionando de uma forma a doutrinar o seu estudante.
E não tem como o professor não se posicionar. A questão é, ele se posiciona a favor de quê? É isso que a gente precisa discutir, né? Para dar uma visão mais ampla, nos ajudem, e aos nossos espectadores, que são, em sua maioria, formadores, pessoas em formação para ser professores, de onde vem qual a origem desse conceito, dessa discussão? Ana citou que agora, 2018, completa-se 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas há uma concepção anterior a isso, de se debater direitos humanos e trazer direitos humanos para dentro da escola. Como é que começa isso? Não, na verdade, assim, tem um debate sobre qual é a origem, né? Porque tem alguns autores que vão defender que a gente não pode falar no debate sobre direitos humanos antes do capitalismo, que o debate dos direitos humanos só pode ser assim denominado, né? Uma discussão sobre direitos humanos só pode ser assim denominada a partir do modo de produção capitalista. Outros autores não, vão dizer que está lá na antiguidade as primeiras experiências em relação à discussão de direitos humanos. Mas a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, e a gente tem um documento anterior, de 1789, quando falo de igualdade, fraternidade... Exatamente, que também, por muitos autores, é considerado o primeiro grande documento em relação ao debate de direitos humanos. Então, aí depende de como é que cada autor, como é que a gente vai incorporar as ideias dos autores, né, que defendem um ponto ou outro. O que nos chama a atenção, tanto em qualquer um dos documentos que trate do debate de direitos humanos, seja lá do século XVIII, seja do século XIX, seja do século XX, o que nos chama a atenção é, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a nossa Constituição, que defende direitos humanos, todos esses documentos também defendem a propriedade privada. Todos esses documentos também defendem um conceito de liberdade e igualdade formal. Então, se a gente pegar por essa raiz, a gente não vai poder falar desses documentos nem a partir deles como documentos que defendem direitos humanos, porque se o sujeito defende direitos humanos, mas ao mesmo tempo defende a propriedade privada, ao defender a propriedade privada num modo de produção capitalista, eu estou dizendo que tem pessoas que vão ficar sem moradia, tem pessoas que não vão ter o direito, a garantia da sua morada, né? Então, essa contradição, ela sempre vai estar presente e é isso que a gente tem que discutir na escola. Pegar o documento, pegar a declaração, pegar a história e fazer o debate, inclusive para ver os avanços, porque a gente está falando agora de 70 anos depois de uma discussão que começou e que ali era altamente avançada, era pós-guerra, né? A gente também não pode descartar a relevância desse debate. Do próprio movimento da história, né? Você tem a Declaração de 48 e antes disso a de 1789 e o Brasil só foi libertado dos escravos, só foi haver a abolição em 1888, muito tempo depois, mas a declaração dizia que todos eram iguais, né? Todos nascem iguais e livres, né? E aí você só vai ter a abolição da escravidão em 1888, né? Praticamente um século depois, né? Da mesma forma, a Declaração de 48, de 1948, que traz, né, um texto muito bom, né? Não dá conta, muitas vezes, das contradições entre os próprios lugares. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil a taxa absurda de 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. Nós ultrapassamos recentemente o número de 60 mil homicídios por ano, né? Enquanto você tem o Chile aqui do lado, que tem uma taxa de 4,5 a cada 100 mil habitantes, né? Então, como falar, né? Como falar de igualdade quando nós sabemos, né? Quando nós sabemos quem são essas pessoas que morrem, né? Que geralmente são pessoas pobres, né? Moradores de periferia que estão morrendo, né? E jovens, né? Jovens
pobres de negros. periferia e negros de periferia. Nós sabemos disso, né? Há vários estudos, né? Se você pegar o mapa da violência, o Atlas da Segurança Pública, o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, todos eles chegam a essa conclusão de que o público que morre, né? As vítimas de homicídio no Brasil são jovens, negros, do sexo masculino, moradores de periferia. Então, como falar que essas pessoas são iguais às pessoas brancas que moram nos grandes centros, ricas, né? Nós precisamos efetivar os direitos humanos, né? Daí eu entendo, né, muitas vezes, o porquê de parte da população, e eu sinto bastante isso na segurança pública, né, ficar um pouco descrente, porque nós precisamos efetivar os direitos humanos, né? Por isso que eu costumo dizer que a segurança pública, os trabalhadores da segurança pública são os primeiros garantidores, mas não os únicos, né? Até porque, numa compreensão ampliada de segurança, segurança é a segurança dos direitos, né? É a efetivação dos direitos. Direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, direito à própria vida, né? À qualidade de vida, né? Que se dá de uma forma completamente desigual no país, né? Então, é impossível nós termos uma segurança com direitos humanos com essa desigualdade enorme que nós temos no nosso país, né? E como que a gente consegue resgatar, não só para educadores, mas para a população em geral, esses princípios lá da igualdade, da liberdade, da fraternidade? Esse exemplo que você deu da liberdade, eu até também uso em algumas aulas minhas, né, um pouco antes lá da Constituição da Revolução Francesa, teve a Declaração de Independência e a Constituição Americana, que também tem muitos princípios liberais, né? E a sua primeira emenda fala de liberdade de expressão e liberdade religiosa. Mas a liberdade dos escravos só aparece na 13ª emenda, 70 anos depois. Então, na concepção deles, era assim, liberdade era dar liberdade à imprensa, mas deixar seres humanos encarcerados, trabalhando sob pressão ali, em regime de escravidão, não era uma afronta à liberdade. Então, como que a gente consegue, para a população em geral, principalmente em momentos tão conturbados, que as pessoas têm essas dúvidas tão grandes do que vem a ser direitos humanos, o que vem a ser liberdades, o que vem a ser dignidade humana, como é que a gente consegue? Como é o nosso desafio para falar para o cidadão comum que, direitos humanos pertencem a todos? Como é que a gente faz isso? É um desafio aqui para vocês dois nos ajudar a compreender melhor isso. Eu aposto muito no papel educativo. Mas é preciso dizer que, claro que aqui a gente está falando de uma relação mais direta, mas a escola não é a única instituição que educa. O que ela faz é educar sistematicamente, intencionalmente, organizadamente. Então, é um espaço, um tempo determinado de um grande período da vida do sujeito, né, da sua formação e tudo mais. Mas ele sai da porta da escola e ele vai viver o resto do mundo, né? E o resto do mundo, por melhor que seja a sua escola, por melhor que sejam os seus professores, o resto do mundo vai dar um monte de exemplos para ele e vai educá-lo. Para o bem ou para o mal, mas vai educá-lo, né? Então, ainda que eu aposte muito na escola, a gente precisa ter o pé no chão e reconhecer humildemente o nosso lugar, para a gente também não achar que o que a gente faz na escola, pronto, vamos salvar o mundo, vamos resolver todos os problemas, porque os problemas não são resolvidos na escola. A escola é uma das instituições que vai ajudar que a gente consiga lidar com a complexidade do mundo. Agora, no que se refere especificamente a ela, eu insisto e aposto na necessidade da gente ter um projeto educativo, desse projeto ser um projeto pautado na constituição de mecanismos democráticos da própria escola e que isso fortaleça a forma como a gente educa as crianças e os jovens, enfim. Veja, como é que você pode falar em defender
direitos humanos sem falar em defender democracia. Você não tem como descolar uma coisa da outra. Você precisa de um processo democrático. Aí você pega a constituição da organização da própria escola e ela tem um projeto político-pedagógico ou uma rede de ensino, tem um currículo feito de cima para baixo. Isso não é democrático. Então, qual é o exercício de verdade que a escola está praticando, ainda que ela possivelmente até tenha lá uma disciplina, um espaço reservado semanalmente, alguma coisa assim para discutir direitos humanos. Tá, ela faz uma discussão, mas ela faz uma discussão teórica. E essa discussão teórica, ela tem uma ruptura com a prática da própria escola. Então, ela não é coerente. Aí o professor que trabalha numa escola que não é democrática, ele tem medo de falar. Ele tem medo de fazer a seleção dos seus conteúdos, ele não tem autonomia para organizar os seus planejamentos, tem sempre alguém fiscalizando o que ele está fazendo e dizendo como é que ele tem que fazer e apontando quando ele faz errado. Ele não participa da própria organização da escola, da própria organização do currículo, ele recebe, no mais das vezes, um pacote pronto para instituir com os seus alunos. E aí, esse distanciamento do professor com o próprio projeto do que ele está ensinando vai levá-lo vai produzir o distanciamento do seu aluno na apreensão daquilo que ele tem como conhecimento. Então, acho que a gente precisa cuidar tanto dos processos educativos, da educação básica, das crianças pequenas, mas a gente também tem que cuidar e muito, talvez em primeiro, da formação dos professores, porque se a gente não tiver um quadro de professores muito bem formado, a gente vai ter um problema na forma como ele vai atuar com os seus estudantes. Então, eu tenho uma turma muito grande, que já não é uma coisa adequada, já deveríamos, né, ter vencido as questões de infraestrutura, mas o fato é que os professores lidam, muitas vezes, com salas com 35, 40, 45 alunos, né? Em algumas regiões do país, a gente sabe que tem salas com problema de superlotação. O professor vai lá para dar uma aula com 45 por um processo que, ao longo da escolarização, a escola nunca fez sentido para aquele sujeito. E aí, como a escola nunca fez sentido para ele, ele não tem nenhum apreço nem pelo espaço, nem pelos professores, nem pela convivência que ele mantém ali. E aí, qual é o jeito de resolver do professor para conseguir minimamente a atenção dos seus estudantes? O grito. E o grito não respeita a dignidade do sujeito que está lá, né? Junto com ele. Então, esse é um processo que precisa que a gente esteja atento a todo momento. Não é algo que a gente pode particularizar. Agora vou prestar atenção no debate da dignidade humana. Agora vou falar sobre alguma coisa que tem a ver com direitos humanos. Isso é o tempo todo, em cada palavra que o professor diz aos seus alunos, que os alunos dizem aos professores e que os alunos dizem entre si, e como que tudo isso se estabelece na escola. Esse programa, a gente não pode dizer que ele é uma gota no oceano das complexidades da educação, mas é um balde. Né? E essa temática que a gente discutiu aqui hoje, para quem acompanha o programa, consegue fazer uma amarração bem interessante, porque a gente já discutiu aqui escola sem partido, a gente já discutiu aqui questões étnico-raciais na escola, já discutimos censura, já discutimos gênero, preconceitos. E aí a gente consegue fazer uma amarração interessante com que esse programa, nesse processo educomunicativo que a gente quis fazer aqui, de ajudar educadores e a sociedade em geral, já que está disponível no YouTube, está disponível em redes sociais, está disponível em TVs universitárias também, para que as pessoas discutam isso. Um outro balde também que a gente faz aqui na universidade, nesse oceano de contradições, fazer um merchan do bem aqui, esse livro, ele faz parte de uma coleção de volumes
gerados a partir de um curso de educação em direitos humanos, que é oferecido pela Universidade Federal do Espírito Santo, à distância, pela Secretaria de Educação à Distância, de ensino à distância, e está disponível. Ele já está no seu 4º volume. O curso também está disponibilizado para todos os educadores, podem baixar o curso online. Então, a riqueza que a gente tem usando essas tecnologias de educação para nos ajudar não só com o processo da escola. E para concluir, eu queria um balanço de vocês disso. Que desafios temos daqui por diante, né, nesse momento tão conturbado que estamos vivendo no país, tantas divisões, tantas incompreensões, de trabalhar com essa temática no dia a dia, do Educação e Direitos Humanos. Então, professor e tenente Anderson, professora Ana Carolina, também do Conselho Estadual de Direitos Humanos, assim, como saídas poderíamos ter ou embates que teremos que Acho que a enfrentar? gente precisa ter claro que o acirramento das posições e das disputas que a gente está vivendo nesse momento histórico, eles não vão desaparecer da noite para o dia. A gente vai ter que fazer um enfrentamento disso. Fazer o enfrentamento disso, para mim, passa por, na escola, garantir que os conteúdos tenham um projeto de valores que defenda sempre as pautas dos direitos humanos, e fora da escola, a mobilização da sociedade. A gente não pode atribuir a um conselho, a gente não pode atribuir à escola, a uma secretaria de governo, seja lá como for, a responsabilidade de colocar as coisas em prática. Então, a mobilização das bases, a mobilização dos movimentos é fundamental. Agora, aí vem justamente a importância do lugar da escola, né? Eu sempre brinco com os alunos dizendo o seguinte: olha, eu nunca vi em nenhum dos espaços que eu frequento de movimentos sociais, partidos, sindicatos, eu nunca vi um bebê sindicalista, mas tem bebê na escola, né? Porque, para mim, a partir do momento que ele está num espaço que deve pensar o seu desenvolvimento de uma forma intencional, para mim é escola, ainda que formalmente o espaço lá do 0 a 3, das crianças de 0 a 3, ainda não seja chamado de escola. Mas eu entendo que ele precisa ser valorizado como tal, inclusive para valorizar o profissional que lá está, né? Então, o bebê, ele não está puxando greve, ele não está se candidatando para cargos políticos dentro de um partido, ele não faz militância em movimento social, mas ele está na escola. Então, lá na escola, a gente não pode abrir mão, a gente não pode prescindir da formação e da importância que a escola tem nesse processo, mas, em paralelo a isso, a gente não pode esquecer que a gente tem que fortalecer os movimentos de base, a gente tem que fortalecer os movimentos sociais em geral, os conselhos, porque os conselhos muitas vezes são confundidos com braço dos governos e eles não são para isso. Os conselhos têm a função de fiscalizar o próprio funcionamento do governo, dos governos. Então, esses mecanismos todos, eles precisam ser fortalecidos. Eu acho que hoje a gente está muito fragilizado, muito pulverizado, e a gente precisa se juntar e se fortalecer. E para envolver mais a sociedade, não só em momentos de crise, né? Eu gostaria de complementar, resumindo o seguinte: eu acho que nós temos que tornar o debate, a discussão, o discurso dos direitos humanos atrativo para a maioria da população, que hoje não são. Por que não são? Nós vemos, às vezes, você falou que o programa está disponível no YouTube, né? Mas você não vê programas jovens, youtubers, né, fazendo um programa sobre direitos humanos, porque nós não conseguimos ainda tornar atrativo. Então, nós temos dois problemas. Primeiro, o problema de forma, né? Nós temos que diversificar os canais de comunicação com os jovens,
com as crianças, com a população mais pobre, menos letrada. Então, nós temos que diversificar os meios de comunicação. E, em segundo lugar, de conteúdo. Ora, nós temos que entender e fazer entender que direitos humanos têm a ver com o saneamento básico, tem a ver com o transporte coletivo de qualidade, que a dignidade humana tem a ver com não ser roubado dos seus pertences. Isso é que nós temos que trazer o discurso dos direitos humanos para a realidade das pessoas comuns, né? Ah, você não tem saneamento básico? Sabe quem é que resolve isso? Os direitos humanos. Você precisa de mais direitos. Direito à saúde é um direito humano. Né? Ah, você está sendo assaltado na rua? E isso é um direito humano seu que está sendo aviltado, porque a segurança é um direito humano. E, ao mesmo tempo, ou seja, nós temos problema de forma, né? Temos que usar mais o YouTube, as redes sociais, temos que usar mais as ruas e não só a escola, né? Temos que diversificar os dispositivos pedagógicos que nós utilizamos e, ao mesmo tempo, de conteúdo. Esse conteúdo não pode ser abstrato, a dignidade humana de forma abstrata. Isso. O que a dignidade humana tem a ver com o transporte público, com o saneamento básico e com a segurança pública? Com as condições de vida em geral, né? Para que daqui a pouco nós tenhamos jovens fazendo programas no YouTube falando da importância dos direitos humanos para os seus pares, para os seus colegas, né? Que é o que nos falta. Agora, acho que também, Edgar, eu queria complementar a fala do Anderson, me lembra isso, que a gente, por um lado, tem um olhar um tanto pessimista, nós estamos muito desmobilizados, nós somos muito poucos, a gente não consegue fazer os movimentos necessários e tudo mais. Mas, por outro lado, a gente tem que reconhecer que essa juventude tem uma potencialidade, que ela tem mostrado a sua força, né? Como que ela tem mostrado a sua força? As ocupações estudantis que explodiram pelo país inteiro em 2016 foram um exemplo imenso de mobilização que eles fizeram entre eles, né? Claro, existia um fomento de redes sociais, existia um fomento de diferentes formas de comunicação, existia a participação e a ajuda da própria escola, dando elementos formativos para isso. Mas, assim, se por um lado a gente tem problemas, a gente também não pode esquecer de que a gente tem uma juventude que promete, né? As ocupações de 2016, para mim, foram um grande exemplo dessa capacidade de mobilização. Foram eles que primeiro mobilizaram outros tantos segmentos que depois entraram nas disputas, né, e na conscientização contra um projeto de desmonte do Estado que acabou sendo instituído. Só para encerrar, eu acho que no meio policial isso tem sido difundido de forma bastante forte. O policial começa a entender que direitos humanos têm a ver com a carga horária de trabalho adequada, com as condições de trabalho, ou seja, que direitos humanos não é algo abstrato ou, como alguns dizem, para bandidos, né? O policial começa a entender a importância dos direitos humanos para a vida dele, como isso melhora a vida material dele, né? Eu acho que é esse o nosso grande desafio, né? Quero agradecer a vocês dois, professora Ana Carolina Marcília, Anderson Duarte, por terem nos ajudado a compreender um pouco mais essa problemática toda de educação e direitos humanos nesse programa nosso Temas em Educação, e convidar vocês, como a professora lembrou, disponibilizem esse programa. Ele está nas redes sociais, compartilhem, curtam, coloquem no Facebook, assistam nas TVs universitárias, que também retransmitem esse nosso programa, e sugiram temas. Usem as redes sociais para essa mobilização também. Então, não só para ficar na rede social assistindo bobagem, assistir bobagem é legal também, mas tem momentos como este, um momento de debate, um momento de reflexão, que são necessários. Então, assista, compartilhe, fale para seus colegas e suas colegas que tem coisas acontecendo na rede que vão para além daquilo que simplesmente são intrigas. O programa Temas Educação, então fica por aqui, e a gente te convida para assistir nossos outros programas que estão disponíveis aqui no canal do LAUFES também, e podem pedir que a gente mande mais informações. Participe. Obrigado.